começa. O que falta pro Corinthians? O que mais falta é paciência com o trabalho ou é futebol? Tá contigo. Os dois. As duas coisas. Porque assim, o Corinthians jogou bem contra a Ferroviária e não venceu. Esse era um problema. Aí o Corinthians não jogou bem contra o Santo André e venceu. E esse é um problema. Então acho que as duas coisas. Assim, eu acho muito claro, muito nítido que o Corinthians, em termos de potencial, joga menos do que pode, mas a impressão de que, depois de 15 dias, um mês de férias, 15 diazinho de pré-temporada, praticamente nenhum reforço no time titular, e 2 jogos com times diferentes, tudo estaria resolvido e o Corinthians seria um time da altura dos seus jogadores de maneira plena. Essa visão, para mim, era uma visão falsa, assim. Eu não esperava isso. Então, acho que nesse sentido, falta paciência. Eu acho assim, o Silvinho, ele é um cara de uma escola de técnicos que são técnicos mais de médio e longo prazo, onde as coisas não acontecem do dia para a noite. O Tite, por exemplo, é um cara da repetição exaustiva, e o Silvinho é um cara dessa escola, então as coisas tendem a acontecer de maneira mais lenta. Eu acho que elas precisam acontecer, porque ele vai ser mais cobrado a partir de agora, mas eu acho que não é agora. Eu gostei do Corinthians contra a Ferroviária, não gostei do Corinthians ontem. Eu acho que o mais importante nesse momento para mim é o desempenho. E eu vejo o jogo de domingo contra o Santo André mais preocupante do que o jogo contra a Ferroviária. Mas ele foi muito criticado porque o Corinthians empatou com a Ferroviária. Então eu acho que a gente tem esses dois problemas hoje no Corinthians. Perfeito. Não, e eu até estava falando com o João antes do programa começar. É até incrível isso, porque é raro, né? Uma torcida que cobra desempenho. Mas é o caso da torcida do Corinthians. Porque mais ou menos, Chico. Porque se o Corinthians empatar jogando bem, vão xingar também. Como xingaram contra a Ferroviária. Não, mas eu digo, mas essa passagem do Silvinho pelo Corinthians, eu acho que o que deixa o torcedor maluco é que parece que depois de todos esses reforços, o nível de atuação do time continua sendo daquele primeiro Corinthians do Silvinho, da metade do ano passado. Sabe assim? Mas o time que foi a campo contra o Santo André era basicamente um time, assim, sem Renato Augusto, sem William. Você tinha um ataque formado por Mosquito, Gabriel Pereira, tinha o Roger Guedes, né? E o Mantuan, saca? Sim. É óbvio que não é um futebol mas você tem Juliano, bem apresentado. Né? Você tem Roger Guedes. Mas que a crítica é exagerada, cara. Eu acho, inclusive, que não é do perfil do Corinthians ter esse tipo de pressão tão forte no técnico como acontece no Silvinho. Tá acontecendo, né? E é engraçado por ele já ter sido jogador do clube. Deveria ter uma identificação que não existe. Não existe essa identificação. Essa é uma relação morta, João. Coisa complicada. Esquece, cara. Morta. Não vai mudar. Muito aí, assim, difícil também, Johnny, buscar de volta. Johnny, nem se for campeão, não vai mudar. Paulistão Laboratório, eu acho que a sensação também que dá é que, cara, a torcida percebe, ela entende que esse cara também é um experimento, sabe? É uma aposta. E, pô, você pega as últimas apostas do Corinthians... Sabe por quê, Chicão? Sabe? Ainda mais... E eu acho que rola o bola da vez com o William, e o William fala... Ele é um treinador que tá aprendendo. Aí todo mundo já pega essa frase e fala, tá aprendendo? É momento de aprender. Né? Aí você pega lá o Osmar Loss, né? Osmar Loss foi engolido. Cara, o Carille só virou o Carille porque em 6 meses ele entregou o Paulista. E em 12 meses ele entregou o Brasileiro. Se o Silvio entrega o Paulista, você acha que mesmo assim, Zupa, já era? Eu acho que é uma relação que não muda. Não muda, a não ser que o Corinthians vire uma máquina. E eu, sinceramente, não acho que o time vai virar uma máquina. Eu acho que o time tem ferramentas para melhorar. Eu acho que ele se desenvolvendo, ele tem potencial para ser um técnico bom mesmo. Eu acho que esse trabalho pode melhorar, mas eu acho pouco provável que chegue no nível que a torcida espera. Então eu acho que é uma relação que vai acabar quando ele for demitido. E eu não sei quanto tempo a diretoria vai suportar essa pressão, que na minha visão é exagerada. Algumas críticas são justas. O time poderia estar jogando mais. Mas o barulho que vem, para mim, ele é tão exagerado que faz até as críticas justas, às vezes, ficarem em segundo plano diante de tanto barulho assim. Cara, de tudo que eu falei do assunto do Rogério agora, pra mim, com o Silvinho é o contrário. E não é nem porque é o Silvinho, não é nem porque eu tenho alguma coisa pessoal contra ele, nem nada do tipo. É só que o Silvinho, ele já tá num dos trabalhos mais longos do Brasil. Sim. As pessoas falam assim, ele é um técnico de médio para longo, como o Zupac falou, é um técnico de médio para longo prazo. No Brasil, ele já está nesse médio para longo prazo.
Então eu não consigo dizer que falta paciência, porque o trabalho dele já é longo. A gente precisa ver resultado, a gente precisa saber, ô Silvinho, qual que é a identidade do seu time? Como que você joga? Você joga no contra-ataque? Linha de 4, você joga com posse de bola? É só linha de 4 que você tem mesmo? Que mais que você tem? Que mais que seu time apresenta? É um time da triangulação? É um time que vai até a linha de fundo e cruza para trás? O que é o Corinthians hoje em dia? A gente não sabe ainda. Não dá para definir o Corinthians como um time com uma identidade. Não dá para definir. Isso é o maior problema. Falta bola, não é mais paciência. É louco, falta né? bola. O Corinthians ainda não sabe. O que é o Corinthians. O corintiano não sabe a escalação ideal do time. Isso é muito louco. É muito louco. Ah, eu discordo. Acho que sabe sim. Eu acho. Qual a dúvida? Quem é o primeiro volante do Corinthians? Acho que sabe. É o Cantilho. O Silvinho já falou na coletiva. É o Cantilho. E é um erro também, eu acho. Deveria ser o do Queiroz. Mas Entendeu? tá jogando do Queiroz. Mas é ele que Exatamente, eu acho que funciona, mas a questão é que o Cantilho é o primeiro volante. A gente não sabe como o Paulinho vai ser titular com um 9 chegando. A única dúvida é onde o Paulinho vai entrar, mas isso não é culpa do Silvinho. Ele tem Paulinho, exatamente, isso não é culpa do Silvinho, forma, exatamente. Né? Às vezes é na formação do elenco, assim. né? O time, por exemplo, assim, a linha defensiva não tem defeitos e tal, mas pra frente você olha um time que foi montado com vários nomes fortes, que você não sabe se vai dar pra colocar todo mundo como titular, entendeu? E tudo sempre cai em cima do Silvinho, né? Mas vai lá, Chicão. Não, e isso você vê como é diferente do Rogério. Pouquíssimas vezes o Silvinho terceiriza os problemas. Pouquíssimas vezes. Não tenho 9. Porque esses querem que eu faça o quê? Não veio, igual o Rogério fica com ponta dele. Sabe, pouquíssimo. Ele chama pra ele a responsabilidade. Agora, o que eu acho Mas que... ele também não cria alternativas, né? Não cria. E aí, assim, paciência ou bola. Pô, o Corinthians fez uma baita campanha no segundo turno do Brasileirão, apesar de não ter ganhado um jogo fora de casa. Só que você pega as atuações, cara, quais jogos sobressaem ali? O Palmeiras, são poucos. O Santos... Fortaleza foi um bom jogo. Cara, Fortaleza foi um bom jogo, mas assim, poucos, Chapecoense na última bola, sabe assim, Cuiabá sofrendo 3-2, fora de casa não vou nem falar, aí não tem que rebaixar o Grêmio, cara, não consegue rebaixar o Grêmio, né? Só consegue rebaixar. Tomar aquela surra do Galo também. Então, assim, também tem... toma a surra do Galo, é dominado pelo Flamengo, reserva, quase C no Maracanã, não vê a cor da bola no Maracanã. Então, assim, são coisas que se repetem, que você fala assim, pô, é paciência ou realmente o cara não consegue fazer esse time jogar? Esses seus argumentos acabam com a paciência, né? Sim. Lado, E outra coisa, a gente está lidando agora também, uma coisa que o Silvinho não lidou no ano passado. Expectativa. A expectativa para a temporada do Corinthians, quando o Silvinho chegou, era quase nada. Conseguiu até a mais. Classificou o time para a fase de grupos da Libertadores com tranquilidade. Então ele fez até a mais. O problema é esse ano. Esse ano a expectativa é que o Corinthians ganhe títulos, dispute títulos. E aí a torcida vê o Palmeiras, que vai jogar o Mundial agora, vê o Flamengo, que está trazendo o Marinho, que disputa a final todo ano, que está sempre nas cabeças. Tem o Galo, que é o atual campeão brasileiro. Vai ter que disputar com esses times. É com essa bola aí que empata com a Ferroviária que o time vai disputar? E olhar para o lado traz essa pressão também, né? Com o Palmeiras no momento magnífico que tá e tal, traz mais pressão. O São Paulo, jovem estrela também ali de 15 anos. Passa por um momento de pressão. Mas o Palmeiras, pô... mas por outro lado, eu acho assim, a diretoria fez a opção em manter o Silvinho para a temporada, e eu concordo. Aí passa 2 jogos que você fala em trocar. Eu concordo também. Aí não faz nenhum sentido. E aí você vai contratar quem? Aí fica no imaginário de que o Jorge Jesus vai vir. Não vai vir. Se ele quisesse vir pro Brasil, estava empregado em 2 clubes. Esquece. Ô Zupa, mas se tem uma coisa que é curiosa, é o seguinte, né? Quem que o Corinthians tentou trazer antes do Silvinho? Vocês lembram, né? Vocês lembram do né? O Renato, cara. E o Aguirre. Mas olha que engraçado. Agora, se traz o Renato, vai ter protesto na porta do CT. Mas não, e se traz o Renato, cria uma hecatombe dentro do elenco, assim, porque você tira um técnico que é viciado em treinamento, por um técnico que não é muito afeito a treinamento, por um grupo que é viciado em treinamento, com o Renato Augusto, com o Paulinho, você muda radicalmente. Você tocou num bom ponto, Zupa. Inclusive, eu acho que o Silvinho ainda permanece no cargo muito pela relação que ele tem com o elenco. O elenco gosta muito dele, a diretoria gosta muito dele.
Ele tem o elenco na mão, cara. Johnny. Duílio é assim, apaixonado pelo trabalho dele, mesmo com... Eu acompanhei muito de perto outros momentos dessa diretoria. E eu posso garantir que, em muitos casos, é mais importante para eles a relação, o ambiente construído, do que propriamente o detalhe do trabalho de campo. Assim. Enquanto o ambiente é muito positivo dentro do CT, isso é o mais importante. Nada mais Nunes. Importa. É assim. Que é um cara que não conseguiu isso. Nunes, sim. Né? É um exemplo claro que já chegou se sabotando também, né? Exatamente. O próprio Carille na segunda passagem também. Na segunda. O Zupac falou 3 programas atrás aqui com a gente que quando você contrata esse treinador que eu vou citar, você já tem que pensar no substituto. Daqui a 6 meses, Cuca na pista. E aí? Então, o Cuca eu acho que esbarra nessa questão que eu falei, na instabilidade, para essa diretoria. Para essa diretoria. Eles temem muito por um ambiente complicado. Eles são muito temerosos em relação a isso. Muito. E, cara, só uma coisa que eu queria deixar claro também, eu imagino que todo mundo aqui concorda, né? Ninguém aqui tá advogando pela demissão do Silvinho aí no final do Paulista. Acho que ninguém tá falando nada desse tipo. O que a gente tá discutindo, basicamente, é que falta futebol! Mas, ó... Falta futebol. Qual que é o problema do Corinthians? Tem que esperar mais ou o Silvinho já tinha que estar demonstrando e a gente, a gente tá maluco de estar esperando que o Silvinho mostre futebol com o time que ele tem, enfrentando Santo André e Ferroviária? Tipo, a gente tá maluco? Ô, Joe, e acho que ele tá incomodado com isso. E, de novo, ele não terceiriza os problemas. Só acho que, cara, ele tá começando a sentir um pouco essa pressão. E aí é aquilo. Tem gente que realmente já... Aconteceu com o Diniz no São Paulo. Não adiantava o que o cara fazia. Ele é o pior treinador da história. Aconteceu com o Fernando Diniz no São Paulo isso. E hoje o tempo mostra que dá uma saudade, hein, Chico? Caramba! Nossa Senhora, compara. Hoje o tempo mostra que o Diniz é o melhor treinador da história recente do São Paulo. Funeral. Mas é isso. Porque o que aconteceu com o Silvinho na coletiva do domingo, é aquela coisa, ele, naquele momento ele pode se sentir vítima, mas ele não pode responder daquele jeito, sabe? Não é nem do feitio dele. Não é defendendo não, Chico, acho que ele foi mal ali na resposta, mas o momento da diretoria e elenco com o Vessone internamente no Corinthians hoje está bem desgastado, porque ele já tinha dado também nele, cara, e tal. Mas você a tem que se mostrar maior que isso, sabe? Fiel TT, Chicão. A Fiel TT, cara, não dá mais. Tá um bagulho surreal em cima do Silvinho, que é desproporcional à realidade. Me diz uma torcida TT aí que fala coisas, né, não tem. Eu tô achando que o problema é o TT, então. Eu adoro a do Bragantino na internet, é boa, Central do Bragantino lá da hora. Central do Bragantino é boa. Central do Claudinho, muitas vezes. Esquece. Bom, turma, placarzinho na tela, por favor. E esse eu vou começar. Falta bola. Eu sempre peço paciência pro Silvinho. Chico, Joe, até o Zupac na redação sabe que eu sempre defendi o Silvinho. Acho que tem que ter paciência. Não existia nome melhor no mercado. Tinha que começar 2022 com ele mesmo. Mas tá faltando futebol. E é só isso. Eu tô com o João nessa. Eu acho que a paciência tá aí, cara. É um treinador que vai daqui a 4 meses, mais ou menos, completa um ano no cargo, 5 meses. Sim. E pela média das atuações, pela falta de grandes jogos, que você bota o dedo e fala aqui, ó, dominou o jogo do início ao fim. Não são vitórias, as vitórias vieram. Tanto que o Corinthians conseguiu ir pro G4. Teve gente que achava que era impossível. Mas falta atuação, falta futebol. Cara, pra mim, ter mais paciência que isso seria basicamente se a gente nem falasse mais de Corinthians, cara. Porque a gente já esperou bastante, Silvinho é um técnico jovem, a gente deu todo o tempo, todo o espaço. Muitas vezes a gente debateu se a pressão era exagerada ou não, se a pressão cabia ali ou não. E, mais paciência que isso, a gente não vai falar do cara. Precisa de bola. Enfrentou Ferroviária, enfrentou Santo André, tem um time que é pra ser campeão ou pelo menos finalista do Paulistão. Então, resultado, né, amigo? Resultado, cadê? A gente quer ver. Eu tô super... Não é que tá em cima do muro, mas eu acho que as duas coisas realmente faltam.
Acho que existe um exagero em alguns setores na falta de paciência. Não acho que agora as coisas seriam radicalmente diferentes. Eu acho que é um processo, o Corinthians vive um processo, e esse processo ele é mais lento do que talvez todos nós esperávamos, mas eu concordo que em muitos instantes falta a bola sim, então eu vou deixar o meu voto no falta a bola, porque eu entendo que o Corinthians poderia ser melhor, ainda que não exatamente como todo mundo esperava.